Gente, o primeiro carboidrato que vai ajudar a emagrecer é o arroz com feijão. Dois carboidratos que eu tô falando aqui, né? Arroz e feijão, olha só. Gente, muita gente tem medo de arroz e feijão. Ah, arroz e feijão engorda. Arroz engorda, feijão engorda. Só que ficam olhando só pro carboidrato dos dois alimentos. Só que, gente, o arroz e feijão, eles não são só carboidratos. Sabiam que o arroz e feijão tem também proteína? Tem também fibra. A proteína do arroz, gente, junto com a proteína do feijão, todo alimento ele tem proteína, tá? Todo ele tem, só que alguns têm mais, outros têm menos. Por isso que a gente tem alguns que são fontes de proteína e outros que não. São fontes de carboidrato como arroz e feijão. Só que o arroz e o feijão, eles têm um combo de proteínas diferente. Quando a gente une na mesma refeição o arroz com o feijão, eles formam uma proteína completa. Como se fosse, por exemplo, eu estar comendo uma carne. É sério, o arroz e o feijão, eles formam uma proteína completa. E isso é exatamente bom para quem quer emagrecer. Porque proteína na refeição acaba fazendo a minha refeição ser digerida mais devagar. E olha só, eu estou unindo dois carboidratos que estão formando uma proteína e que está fazendo essa digestão do carboidrato ser digerida mais devagar. Consequentemente, se eu acabo fazendo uma digestão mais devagar, eu libero menos glicose no meu sangue. Se eu estou liberando menos glicose, eu estou estimulando menos o armazenamento de gordura. Enquanto está chegando glicose aos poucos, o meu corpo está queimando essa glicose. Então, ele não vai estocar como gordura. Então, se eu digiro mais devagar, né, faço uma digestão mais lenta, perfeito. Outra coisa, eu sinto menos fome depois. Por quê? O arroz com feijão junto forma proteína que vai segurar o arroz e feijão mais tempo no meu estômago. Então, se eu faço um almoço com arroz e feijão, eu fico mais tempo sem sentir fome. Então, olha só, eu almoço meio-dia, eu posso ficar até 3h30, 4 horas sem fome. Se eu almoçar meio-dia, alguma coisa que não tenha isso, 2 horas da tarde eu tô com fome, vou ter que comer de novo. Depois, às 4 horas da tarde, eu vou ter que comer de novo. 6, de novo. Quando eu vejo, eu tô todo dia comendo, beliscando. Então, eu fico com menos fome, consequentemente, eu como menos. Se eu como menos, eu emagreço. E a terceira coisa é que eu estoco menos gordura. Se eu tô comendo menos e eu tô digerindo mais devagar, eu vou estocar menos gordura. Assim fica muito maravilhoso, porque eu tô comendo carboidrato, tô comendo arroz e feijão e tô programando o meu corpo para me ajudar a emagrecer e manter o peso comendo o que eu gosto. Outra coisa, o arroz e o feijão, ele vai ajudar também a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta, porque ele também tem fibra. A fibra e a proteína, elas dificultam a digestão, segurando no meu estômago mais tempo essa refeição. Então, eu já falei que o arroz e feijão tem proteína, e ainda tô falando que ele tem fibra. Ele tem as duas coisas que ajudam a fazer ele ficar mais tempo no meu estômago, a diminuir a liberação de glicose, a não estocar gordura. Além disso, a fibra, ela vai ajudar o intestino a funcionar. Se eu tô com o intestino que funciona, eu diminuo barriga, diminuo inchaço, diminuo a retenção de líquidos, certo? E, consequentemente, consigo emagrecer e manter o peso comendo o que gosto. Então, como consumir, Dara? Como consumir o arroz e feijão para emagrecer e manter o peso comendo o que gosta? Gente, para emagrecer, eu aconselho colocar na refeição junto com arroz e feijão uma outra proteína, certo? Então, por mais que já forme uma proteína, o arroz e feijão junto, eu aconselho colocar mais uma fonte de proteína nessa refeição. Por quê? Proteína ajuda demais no processo de emagrecimento, diminuir fome, aumentar a saciedade, né? E por mais tempo, ajuda a ficar o alimento mais tempo no estômago, liberar menos glicose, tudo que vai ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, eu aconselho que quando você for comer arroz e feijão, você coloque junto no prato mais uma proteína junto. Uma carne, um frango, um peixe, um ovo, né? Uma proteína junto. Sobre a divisão, né? Que muita gente tem essa dúvida. Dara, a divisão do arroz e feijão, quanto que eu tenho que mais ou menos colocar? Isso é muito individual, porque vai dar fome de cada um, né? Ah, se eu como, por exemplo, 2 colheres de arroz, talvez você tenha que comer 3, ou talvez uma, depende de cada uma. Mas eu sempre falo assim, ó,
Cuide para ficar mais ou menos parecido a quantidade de carboidrato da refeição, então do arroz e feijão, com a quantidade de proteína. Então, por exemplo, tem que ficar meio que parecido no prato. Metade do prato e metade, sabe? Entendeu? Se eu tenho aqui o prato, né? Aqui é o prato. Eu vou dividir o prato no meio e vou dividir a outra parte aqui. Aqui embaixo eu coloco arroz e feijão e aqui proteína. E aí você pode fazer como você quiser. Uma colher de arroz e uma de feijão, ou 2 e 2, ou 3 de arroz e uma de feijão, ou uma de arroz e 3 de feijão. Tanto faz. Tem gente que gosta mais de arroz e menos de feijão. Tem gente que gosta mais de feijão e menos de arroz. Vai de cada uma, tá? O importante é cuidar com a quantidade do carboidrato como inteiro. E lembrando que o carboidrato aqui eu tô falando do arroz e também do feijão, ok? E aí eu posso melhorar isso. Como, Dália? Eu posso consumir o arroz integral. Não é uma obrigatoriedade. Gente, a maioria das minhas alunas acabam comendo arroz branco mesmo. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tô cuidando da outra parte da refeição emagrecedora. Então não tem problema algum você comer o arroz branco. Não tem. Parem de demonizar o arroz branco. O que vai melhorar ou piorar é o que você coloca junto com o arroz branco. Ok? Então, se o arroz branco tá na refeição emagrecedora, tá tudo bem. Mas, se você quiser melhorar, você pode optar pelo arroz integral. Por que melhora o arroz integral? Porque o arroz integral tem mais fibra. E lembra que eu falei antes? Mais fibra vai segurar a minha refeição mais tempo no estômago, consequentemente vai me fazer liberar menos glicose e vai fazer meu corpo queimar mais gordura. Então, se eu optar por um arroz integral, vai ser melhor. Se eu não optar, tá tudo bem, eu só cuido com o restante da refeição, certo? E cuidar também, muito importante isso, com o que vai temperar o feijão. Porque assim, né, gente? Tô falando aqui, arroz e feijão é perfeito, é um carboidrato muito bom, forma uma proteína completa. Só que daí, eu tô temperando o meu feijão e eu tô colocando farinha de trigo no feijão para deixar o caldo mais grosso. Tem gente que faz isso. Eu coloco uma farinha de trigo lá para o caldo do feijão ficar mais grosso. Gente, aí a farinha é mais um carboidrato. E pior, um carboidrato que tem glúten, que acaba inflamando o intestino. Então tem que cuidar. Ah, eu tô fazendo o feijão, mas eu tô colocando aí um monte de carne de porco, um monte de linguiça, um monte de salsicha, bacon, sei lá. Nem sei o que vai direito. Mas um monte de coisa assim que libera muita gordura. Eu vou ter um feijão mais calórico, mais gordo. Então eu vou ter que cuidar. E isso não é só por questão de emagrecimento, mas vai dificultar demais a absorção dos nutrientes, vai, enfim, né? Então tem que cuidar com a preparação do feijão também, tá?